Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 19 de junho de 2010, sábado. Verbete é o 1603. 4 páginas, 43 logias, 10 máximas. O tema é objetivo pessoal. A especialidade, autoevoluciologia. Definição. O objetivo pessoal é o alvo primordial a ser alcançado pela consciência lúcida na existência intrafísica por meio dos autoesforços gerais diuturnos. A autopensionização orientada ao mega foco pessoal. O objetivo primordial, ideal na vida. O rumo proexológico. O efeito máximo da proex. A demanda do objetivo na mega GESCOM pessoal. Os objetivos de cada dia. A concentração permanente no objetivo proposto. A conciliação dos objetivos entre as pessoas na Max Proex. As estratégias de formulação de objetivos. A definição dos objetivos pessoais. A revisão periódica das próprias metas. A autossustentação energossomática requerida pelas conquistas evolutivas. Nós estamos chamando a atenção, autossustentação energossomática. Agora, na argumentologia, nós temos as opções, as 10 dispostas na ordem alfabética, sendo a primeira das opções decididamente melhor. Então, por exemplo, universalista é melhor do que egocêntrico, responsável é melhor do que inconsequente, e por aí vai. Agora, 25 questionamentos listados em ordem lógica para o planejamento do alcance de certo objetivo pessoal. Qual o objetivo pessoal a ser investido? Qual a intenção real desta aspiração? Qual a razão de ser dessa pretensão? Qual a serventia? Quer dizer, a aplicação do processo. E por aí vai, são 25. Agora, na remissologia, nós temos 15 itens e 5 nós destacamos. Direção megafocal, meta existencial final, objetivo prioritário, sentido da vida, teoria do megafoco profissional. Vocês estão vendo que essas ideias todas são semelhantes, mas não são idênticas. Elas são parecidas, mas não são iguais. A qualidade ou natureza do objetivo pessoal explicita, ao modo de síntese prioritária, o nível evolutivo e cosmoético do micro-universo consciencial da personalidade intrafísica. Qual o objetivo de se viver nessa dimensão para você? Você concorda ou discorda dos objetivos evolutivos propostos pela conscienciologia? Quer dizer, aí é um processo da pessoa, pega ou larga, entenda ou não. Pergunta, quem faz tacon não quer dizer que não faça tares, podemos jogar com as duas pernas. O jogador que não chuta com as duas, quando a bola cai na perna, que não é boa, perde o gol. Olha, a metáfora está lindinha para os esportistas e a vovozinha, porque não é a mesma coisa, é a vovozinha, não adianta você forçar a barra. É o mesmo companheiro nosso que eu conheço, ela é uma inteligência. Não adianta forçar, e ele continua. A questão é, por que enaltecer uma tarefa em detrimento da outra? Veja, ele não quer entender nada. Me conta, você é lavado cerebralmente por alguma religião? Você é fanático? Religioso? O que há com você? Como é que uma pessoa faz isso? Eu vejo ser inteligente, mas veja, por que você força a barra da sua inteligência para ficar ignorante desse tamanho, não é? Quem faz tares não pode fazer tacon ou vice-versa? Poder pode, mas não é isso. Olha o predomínio. Esclarecer uma pessoa é uma coisa. Por exemplo, a pessoa chega aqui, ela está aí com um negócio que está errado. Você vai lá e ajuda ela. Então, por exemplo, consolação. O cara quer dinheiro para ir tomar cachaça. Você dá dinheiro para ele, ele vai tomar cachaça. O outro quer um dinheiro para comprar cigarro. Você dá. Você está ajudando a matar o cara.
que você deve fazer com ele? Fala assim, não, eu vou te dar aqui arroz com feijão, você vai comer para você reagir, e deixa o cigarro, deixa a cachaça. Isso é esclarecimento. Agora veja, tá com, é deixar tudo como está para ver como fica, e a pessoa se sentir bem, entrar no nicho da santidade. Ela foi boa, ela ajudou a vovozinha, ela está ajudando a enterrar as pessoas. A religião faz muito disso por aí afora, está cheio de gente fanática cada vez mais, uma das coisas piores que tem. De modo que não adianta forçar metáforas esportivas nem nada nisso não. Começa por aí, devagar com isso. O esportista que é só dedicado a isso, ele é da cerebrologia, preciso falar com ele, que ele tem que usar os 2 hemisférios cerebrais para não ficar só no cerebelo. Isso aí é só psicomotricidade, não resolve. É preciso ter discernimento. Então, veja, se você não quer entender, muito bem, esqueça a gente, esqueça a Conscienciologia. Você não está preparado para isso. Você está forçando muita barra. Já é a 3ª ou 4ª vez que ele entra aqui. Me conta, você não está dormindo à noite por causa disso? Esqueça a gente, vai dormir. Isso aí é coisa do passado, você deve estar com o processo do, vamos dizer, o problema da religião do passado dele, a paragenética está muito forte. Um argumento que pode ser usado aí é que quem pode mais, pode menos. E depende do objetivo da pessoa. Pois é. Agora ele vai pode ficar no menos, ele está querendo menos, ele quer o menos, fica no menos. O problema é dele. Agora o que eu vejo é o seguinte, ele não deve estar tão impressionado para criar essas coisas se não estiver um pouco alterado. Ele está alterado, isso aí é um pouco patológico, essa condição dele. Que ele não é bobo. Gente, não dá. Vocês estão vendo que ele está querendo saltar de banda, como diz o carioca. Não dá. Gente, eu já escrevi isso. Faz quantos anos? Eu, desde o movimento espírita, já falava em Tacon e Tales. Lá eu consegui algumas pessoas que saíram comigo. Mas está tudo lá enrolado. Você deve ser desse. Walter, falando na linguagem dele, ele está na retranca. Ficou na retranca. Pois é, está na retranca. Mas não falando. É. O meu nome é isso, não. Ele é um a priorota. A priorota, vocês sabem o que é, né? Você me perdoa, companheiro, mas isso já tem para um monte de gente desse tipo. A priorota quer dizer o idiota da priorismose. Ele está com a priorismose, é o a priorota. Ele está totalmente preso em ideias inamovíveis. Ele tem neofobia, ele não quer a neofilia, ele não quer coisa nova, ele não quer renovação. Agora, ó, eu admiro muito você. Nessa época, com tanto esclarecimento, a gente encontra uma pessoa ainda cabeça dura, estaborn, do jeito que você está, a respeito de Tales. Bolas, eu acho que são poucos que já vieram assim, tão empedernido, né, aqui. Nesses 8 anos, eu acho que eu vi 1 ou 2 só. Agora, homens, mulheres eu nunca vi, não. É homens. A mulher é que, o maior QI, né, de mulher, né, 228. Agora, aqui outra pergunta. Os prostíbulos também são denominadas casas de tolerância. Pode comentar? Sim, as casas de tolerância que eles chamam, porque a pessoa é igual ao negócio da religião. É aquele negócio da tolerância, etc. Tal, isso tudo é horrível. Agora, veja, hoje em dia, os prostíbulos já não estão sendo chamados muito de casa de tolerância, porque está tudo às claras, né? A coisa está muito, assim, clara. E outra coisa, hoje, o processo, principalmente da prostituta, a mulher propriamente dita, isso tudo está secundário, porque as cortesãs e as mulheres mais granfinas e às vezes ricas são mais prostitutas do que as profissionais. Então, o processo da cortesã internacional hoje é um fato. É só a gente viajar, ir nesses hotéis aí de 4, 5 estrelas, que a gente vê isso por todo lado. Tem aquelas mulheres que se querem colocar no lugar. Não chame as suas primas. Eu estou aqui. E é gente, às vezes, granfina, que está num big, uma suíte, no hotel, essa coisa toda. Então, esse negócio de tolerância hoje também, muita coisa aí caiu por causa disso. Agora, quando chama casa de tolerância para a casa de prostituta, quer dizer que a sociedade está tolerando
aquela profissão mais antiga da humanidade, que é a prostituição. Mas eu acho isso tudo uma pena, esse negócio de tolerância é terrível. Minha dúvida é sobre a posição do nosso corpo na projeção no meio do universo. Quando estamos aprendendo algo no local, me sinto em pé, e não como na capa do livro Projeção da Consciência, não. Isso aí varia muito, porque o processo da posição, olha como é que são os filmes do super-homem, para você ver como é que a pessoa voa. É aquilo, ele voa assim, ó. Ele voa deitado, ele não voa em pé. Por quê? Porque há um processo, às vezes, nessa condição, que é até psicológico e parapsicológico. Se você vai em pé, você está muito mais com atrito contra o avião, é deitado. Você não vê o avião indo assim, ó, aqui, ó, você não vê. Então é isso que você tem que entender, você ainda não percebeu. As pessoas dependem do que é. Você pode ir em pé e pode ir também deitado. Agora, extrafisicamente, naquele local que eu já contei para vocês aí, que uma vez eu fui numa Comunex lá, de transição, de muita gente perturbada. Então eles falavam para mim assim, ó, você entra aqui e vai com os pés para frente, deitado, e vai assim a 1, 2 metros de altura, e passa por meio daquele povo todo, para mostrar para eles que a gente pode volitar, que eles não querem saber, porque eles querem ser homem. Homem com corpo não volita, ele anda. Agora eu passava, todo mundo olhava assim, danado da vida, aquilo. E muita gente passava, era um jardim enorme, com o povo todo colocado lá, para mostrar para eles. Agora veja, não adianta o parafato se a pessoa não quer mudar. É o caso aqui do nosso amigo. Extrafisicamente é a mesma coisa. Está cheio dessas comunex de gente totalmente enrustida dentro de um pensamento, a priorismose total. Uma vez que no passado eram os religiosos e os integrantes da monarquia que tinham acesso à educação e ao conhecimento, é possível afirmar que a maioria do corpo discente das universidades atuais esteja formado por ex-integrantes desses grupos? Mas não é bem assim não, porque muita gente hoje está procurando a escola para superar os processos e eles eram da plebe. Eles eram dos ignorantes, dos analfabetos, da turma que assinava em cruz. Caso seja verdade, isso explicaria o porquê da ciência ainda ser relutante em criticar abertamente ou até mesmo rejeitar a religião? É em parte, mas agora, veja, a ciência já está começando a falar as verdades sobre a religião. Em parte mas em parte não é não, porque muita gente que está aí é da plebe. Eu sei que nós já tivemos contato com pessoas que já tiveram também retrocognições dentro da área da universidade. A gente já viu isso aí, como é que é. Estudo a doutrina espírita há 2 anos, mas isso não me impede de admirar e toda noite assistir às tertúlias, pois estou chegando à conclusão que a ciência nova que Kardec queria mostrar era a própria conscienciologia. Sim, mas ele morreu antes da hora. Infelizmente, ele não teve recurso. Como fazer o esclarecimento a nível de conscienciologia para pessoas carentes no sentido cultural? Pessoas essas que, apesar de nossa cultura, precisam de alguma ajuda moral. Essa ajuda não estaria na caridade que os espíritos tanto pregam, no qual o senhor chama de tacon? Olha, não adianta não, você vai perder seu tempo. Eu estive lá só 28 anos. Saí com pouca gente, porque o mais tudo ficou lá. E ainda falei, isso aí vai piorar tudo. E piorou mesmo. Atualmente está mais cheio de fanático do que antes. É muito fanatismo que tem nisso. Eu sei por causa dos blogs aí que eu vi muita coisa a meu respeito, a pessoa inventando as coisas contra a gente, verdadeiras infâmias, e tudo em nome da chamada caridade. Caridade é uma das coisas mais bravas que tem. Uma pessoa caridosa também é igualzinho tolerante. Então, todos esses, vamos dizer, esses princípios básicos de Allan Kardec, a maioria já foi para o espaço. Nada disso vale mais. O tal da tolerância, aquele negócio que tinha, porque tem vamos dizer, um ritornelo dele, que tem tolerância no meio, tolerância, trabalho, uma opção de coisa lá. A mesma coisa, fora da caridade, uma salvação. Isso também já era. Esse negócio de salvação é uma outra besteira enorme. Quer dizer, está cheio de coisa. Allan Kardec está superado há muito tempo, os espíritas não querem reconhecer isso.
Sobre o escritor Saramago, que morreu nessa sexta-feira, qual a opinião que o professor tem dele? Eu já falei aqui. Ele era um cara que tem valor para mim, porque ele foi o primeiro, querendo ou não, que alcançou com a literatura dele o Prêmio Nobel para a língua portuguesa. O que eu vejo valor nele é só isso, mas eu não tenho nada para citar para vocês. Das coisas que eu tentei ler dele, eu não vi nada que me chamasse muita atenção. Muito bom, mas fica tudo por aí. Para mim, não fedeu nem cheirou. Agora, foi fora de série, porque alguma coisa dessa literatícia ou literatura dele foi boa, porque ele alcançou o Prêmio Nobel. Agora, só dele falar, e eu vi ele falando na televisão de novo agora, a reprodução dele. Não, eu vou ser comunista e vou morrer assim, daquele jeito. Quer dizer, burraldo, burrildo e burroide. Quer dizer, um cara que não tem renovação, ele já devia estar gagá, né? Essa altura dos acontecimentos. Ele morreu com 87 anos. Devia estar gagá para afirmar isso com tanta naturalidade. Agora, ele tratou até o repórter com afetividade, mostrou a biblioteca para ele e tal. Eu vi lá uns trechos que eles mostraram hoje de manhã sobre o assunto. Gente, eu quero falar para vocês sobre a REDAM. É o processo dos educadores ambientais que agora vão reunir lá no Peru. É um programa geral do primeiro Congresso Regional de Educação Ambiental. Agora, a sede é a Universidade Nacional del Santa, Nuevo Chimbote. Isso é no Peru. Agora, eu quero dizer para vocês que isso vai ser no dia 9 de julho de 2010. O auditório da UNS lá, a tal deles, Universidade Nacional de Santa. Agora, nesse dia, às 10h50 até às 11h20, há uma conferência lá que vai haver, é Educação Planetária, pela Maria Tereza Brito de Arrunate. Agora, ela é representante do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia do Brasil. Aqui é os processos lá do Peru. A outra tinha sido aonde? Fala aí para nós como é que foi a outra. Essa participação da Maria Tereza pelo Instituto é pelos programas parasociais. É a continuação daquele trabalho que a gente já fez aqui no Paraguai durante 3 anos. E esse ano de 2010 é o ano da consolidação econômica e social do Peru. E eles estão com 1 década dedicada à educação. Começou em 2005. Então, termina em 2014, vai ter uma série de trabalhos, eventos, se reuniram redes de universidades, e nós vamos poder falar do paradigma consciencial. A Maria Tereza Arrunate. O nome é REDAM, que eu chamo? REDAM, é a Rede de Educadores Ambientais do Peru, mas é a Universidade del Santa que está organizando, é na cidade de Chimbote, que é chamada Ciudad del Trabajo, quer dizer, são de pessoas trabalhadoras, em um lugar assim que tem essa característica lá no Peru. É a continuação daquele trabalho. Nós vamos fazer no Chile. Que ela vai falar aí, é sério. Ela vai falar sobre o paradigma da educação planetária, quer dizer, como a conscienciologia está vendo. Nossa. Nós estamos é a nossa reeducação. E o convite é deles. Viva o Peru. Valdo, posso aproveitar que estou com o microfone e te pedir para, na estrangeirismologia, não poderia entrar raison d'être, que é uma expressão tão usada na ciência, às vezes, a razão de ser, o sentido de ser. Da nossa... Raison d'être. Depois eu te mando por e-mail, porque senão fica sem o francês. Você entendeu, né? Professor, aqui. Sim. Qual a relação mais direta que a gente pode fazer entre o objetivo pessoal e a PROEX? A PROEX ela tem vários objetivos pessoais ou como não, é que é? A PROEX só tem um objetivo. Tá, tem um objetivo único. Agora, para você chegar até lá, você tem vários degraus. O processo é definir os degraus. Sim, mas o objetivo é um só. Sempre. Então, qual é a relação que o senhor faz entre o objetivo pessoal, verbete e objetivo pessoal? Olha a minha vida. Eu fiz tudo aí, milhões de coisas, olha só, porque a minha vida vocês são obrigados a reconhecer. Eu não tenho uma vida muito simples, não. Minha vida foi agitadinha, cheia de coisa para chegar até aqui. Agora, meu objetivo, desde os 14 anos, era fazer o processo da Conscienciologia, que hoje eu materializo através da enciclopédia. 14 anos para 78 são 64 anos que eu estou no mesmo objetivo. A meta é uma só. Agora veja, até infiltrado em indústria eu trabalhei para poder chegar aqui.
Só as viagens que eu fiz, já pensou? Quantas viagens eu fiz? Só para o exterior, quantas? Vocês pensaram? Eu vou te dizer, eu não sou contra a viagem, mas também não sou pessoa de apreciar isso. É tanto que eu nunca fiz muita viagem turística de nada. Coisa para valer. Outra coisa, só o que eu recusei de viagem gratuita, que quiseram me dar de tudo quanto era jeito, teve coisa que eu participei. Uma delas, por exemplo, mas não foi turismo. A primeira que eu fiz para o exterior foi da Argentina. Eu fui como intérprete de espanhol, porque eu não tinha dinheiro para pagar as coisas lá que precisava. Entende? Naquela ocasião, eu já era funcionário. Já trabalhava como funcionário dentro da universidade. Agora, o que se passa? Aquilo foi uma excursão científica. É assim que foi chamado todo o trabalho. Aquele negócio de entrar naquele aviãozão grande. Você está entendendo? Em 1953, gente, isso era o máximo. O que vocês querem? A gente poderia dizer que o seu objetivo pessoal era a Conscienciologia. E a sua Proex era difusão da Conscienciologia no planeta? Não, não é difusão, não. É fixação dessas ideias aqui para servir para a minha próxima vida. A base toda é essa. Se ninguém quisesse o assunto, eu ia escrever alguma coisa do jeito que eu estou fazendo, uma porção de volumes, para deixar para mim, para fazer o revezamento para a próxima. Então, eu tenho que fazer uma coisa que eu vou entender. Então, eu posso colocar tudo do jeito que eu gosto, de acordo com o meu estilo, minha ideia, essa coisa toda. Hoje, eu já faço concessão, né, nessa história, já não é bem assim. É tanto que o Leandro, depois eu quero conversar com ele, eu não sei se já apareceu aí hoje, está aí. Depois, quando acabar aqui, eu quero falar com ele, que eu estou com o papel dele aqui para resolver. Uma delas que ele está querendo é o seguinte, autoria. Isso aqui são as dúvidas sobre a verbetográficas. São as segundas dúvidas dele. Autoria. Qual será, na enciclopédia, o limite entre a autoria e o estilo de cada autor de verbete e a autoria e o estilo do professor Valdo? Quem responderá, em última instância, pelo conteúdo dos neos-verbetes? O problema todo é o seguinte, nós todos vamos responder, porque eles vão ser coautores da enciclopédia. Mas cada pessoa que escrever vai ter o nome dela lá. Nós vamos pôr lá as iniciais e ela vai ter a microbiografia dela no livro, lá no primeiro volume. Então, o que se passa? Tudo, a pessoa vai ser coautoria comigo. Agora, eu estabeleci, depois de muitos anos, os critérios para fazer os verbetes. Se a pessoa não tiver totalmente de acordo com isso, não faça o verbete. Vai fazer um trabalho, faz um livro dela, um artigo, defende uma tese, se vira. Agora, para entrar na enciclopédia, tem que seguir esse critério básico, porque senão vai ficar uma bagunça. Eles vão falar, não, esse aí é um livro da bagunça. Ou nós temos critério, um padrão, ou não temos. Como é que é isso? Agora, esses critérios são esses que são os verbetográficos que nós estamos falando. Esse precisa de ser respeitado. É isso que eu vou falar para ele aí. Agora, veja. É lógico que nós vamos respeitar o estilo da pessoa. Tem pessoa, por exemplo, que gosta de usar menos adjetivo, outra gosta de usar mais. Depende do que é. Nós vamos respeitar tanto um quanto o outro, desde que aquilo não vá contra os critérios fundamentais do estilo da enciclopédia. Isso não tem lógica? Você não acha que é honesto o que eu estou fazendo? Pois é, tem, senão nós estamos perdidos. Pois é, não, senão fica jornal, vira jornal isso aí. Só complementando ali na fatologia também, na penúltima linha, o senhor coloca as estratégias de formulação de objetivos. Você poderia aprofundar como seria assim, a estratégia? Por exemplo, aqui já são os objetivos também que você pode pôr secundários, terciários, quaternários, aquilo que você quer. Quais são as estratégias? Depois da estratégia, você vai ver qual é a tática. Nessa tática, você vai analisar depois a logística. Se tem lógica, se tem racionalidade, se aquilo é de fato o melhor, você pode escolher. Tudo isso tem que ser analisado. Agora, veja, o objetivo básico é um só, está lá. A maioria de vocês tem um objetivo básico, querendo ou não, vocês não podem fugir disso. Seja o que for que vocês vão fazer nessa vida, é sua projeto. Qual é? Vocês estão saindo
do psicossoma entrando no discernimento do mental soma. Esse é o objetivo básico de todo mundo aqui. Alguém quer dar o contra? Valdo. Esse é terrível, porque esse pega nós todos. Ele tinha falado de objetivo em relação à PROEX. O objetivo pessoal é inerente à PROEX, né? Ele está junto sempre, não é isso? E também a questão da estratégia também, a estratégia também não está inerente ao objetivo, ela está... Não, você respira a programação existencial. É isso que você quer dizer? É isso. Mas a gente respira a programação quando se fala existencial. Em PROEX, está sempre... Agora, o problema todo é que a PROEX, para você atingir aquele objetivão, que é a Mega GESCOM, você precisa de ter uma opção de GESCONzinhas, pequenininha antes. Agora, quando eu tenho um objetivo, eu tenho que ter uma estratégia para atingir esse objetivo. É estratégia. Inerente. Agora, na parafatologia, a última da parafatologia... A autossustentação energossomática requerida pelas conquistas evolutivas. Quer dizer, nós temos que sustentar isso aí. Cada vez mais o nível aumenta. Agora, se você amplia a sua lucidez, tudo que você está fazendo fica mais fácil. Agora... Não é que fica mais difícil, você amplia o trabalho com facilidade maior, que aparentemente é paradoxal, mas é um fato. A autossustentação energossomática, aqui para nós, acho que está em todas, mas aqui, ela está falando, requerida... Pelas conquistas evolutivas, porque isso tudo são as conquistas suas. Todas as conquistas... Na sua FEP, a sua ficha evolutiva pessoal, a Mega GESCOM, ela aparece ou não vai aparecer no saldo? Tem que aparecer. Também seria inerente, não é? Aqui é inerente a conquista evolutiva. Até que ponto que a Mega GESCOM de cada qual aqui é o seu saldo da ficha? Isso aqui tem que fazer. Porque tem gente que vai ultrapassar isso. Ele vai ter uma Max Morex, uma Max Proex, vai ter um Extra, um Plus, ele vai ter um Upgrade, ele vai ter um pós-fácil, ele vai ter um complemento. Aprofundar isso é que você falou da ficha em relação à Mega GESCOM. É lógico que estão relacionados, mas você aprofundar esse interrelacionamento. Pois é. O problema todo aí é ver agora a qualificação dessa meta. Esse objetivo, qual é a qualificação? Que nível que é isso? Você está com o objetivo ainda somente de restauração do seu processo de interprisão grupo kármica, ou você já superou esse processo? Está lá na frente do assunto. Mas eu posso dizer que, de acordo com a ficha, você tem uma qualidade, um nível de objetivo, é isso que... Não, a ficha mostra a sua realidade, mais do que o raio-x. Tudo isso pode ser inerente, mas não quer dizer que a pessoa conquistou. Isso é pura teoria, é inerente teoricamente, porque cada livro na prática, tem preço. Tem que ser tudo fora dela. Claro, porque veja bem. Tudo ela tem que construir fora de si. A autossuperação Fora energética... de si, mas dentro de si. Fora de si quer dizer, fora da sua personalidade, das suas manifestações, mas dentro da intraconsciencialidade com muito discernimento. Valdo, porque por exemplo, a Mega GESCOM, um livro, não precisa ser a Mega GESCOM, pode ser a Mini GESCOM. A pessoa está começando, já tem um preço alto. Você pega uma ideia abrangente, mas você não é abrangente. Nem tem autossustentação energética para que tamanho daquela ideia. Agora, um dia desse eu falei com uma pessoa aí, um senhor, que estava querendo saber as coisas. Eu virei para ele e falei assim, olha, não interessa. Nós não precisamos de classificar os outros por quantos livros você vai publicar, não. Então, tem gente que vai conseguir a PROEX com um livro, outros vão precisar de escrever 50. Cada um faz o que pode. Entende? Mas agora, cada um está alcançando a sua PROEX, está fazendo o que pode. Agora, a qualificação é da pessoa, o problema é dela, a liberdade é dela, de fazer o que ela quiser. A democracia é aberta. Mas o que diferencia isso da pessoa com um livro e depende da profundidade do livro? Às vezes ela precisa de fazer isso para ela melhorar os patamares da autocognição. A pessoa está mexendo muito
literatura, por exemplo. Ela tem que fazer vários livros de literatura, Entendi. até chegar no outros técnicos, até chegar naquilo. Para dar um montante de esclarecimento, vai ter que ser em Às vezes ela vai várias fazer pílulas. 10 livros nessa vida. Igual os próximos 10 livros ficam para a próxima. São os melhores. Ainda não deu para fazer nada. Tudo isso faz parte da PROEX, da pessoa. Outra coisa, todas essas pessoas podem estar dentro da CCCI. Isso é que eu estava explicando. Até o da literatura, quer dizer... Mas você sabe, escrever um livro já alcançou tudo, é isso que Lógico a gente que não, quer? isso não. Ganhou a taça Gilles Rimet. Então, assim, não tem nada disso. O problema é ver o que a pessoa tem e qual é a capacidade dela, qual é a competência que ela tem. Ela tem que responder pelo nível de competência. Aí vem, qual o nível de aportes que ela recebeu? Tem gente que recebeu aporte para um livro, tem outros que estão recebendo aporte para 50. Valdo, então, a gente de manhã estava discutindo justamente sobre isso daí. Como que a gente pode dimensionar o que a gente está recebendo e se a gente está retribuindo na proporção e na qualificação adequada? Exemplo, nós podemos considerar aqui, hoje, que pelo menos uma Verpom por baixo nós recebemos por dia com as tertúlias. Se a gente já considerar que tem 1.600 e pouco, fora as que você ainda não trouxe, já são... A de hoje é 1.603. Oi? A de hoje é 1.603. Então, por baixo, é muito mais do que isso. Mas 1.603 Verpons... Agora, escuta. Só aqui no CAEC faz 15 anos que eu falo, faço curso, e etc, etc. É isso. Então. Agora, veja, isso aqui, 1.603, corresponde a 8 anos, não é isso? E nós estamos, e esses 1.603 são aquelas que nós estamos distribuindo. Isso. Agora pensa nas outras que a turma toda já recebeu para chegar até aqui. A gente pode triplicar. Se não tivesse aquelas que eu não distribuía, não teria chegado nessa de distribuição. Então dentro dessa lógica, nós estamos recebendo isso. Até a gente pode ter alguns critérios para quantificar isso, fica até mais fácil por esses critérios mesmo que você está falando. Como que a gente pode mencionar o quanto que a gente deve retribuir? Tem uma coisa pior do que isso, você não falou. Esse negócio de eu dar as tertúlias e falar com vocês e dar os verbetes, isso é secundário. Se a pessoa admitiu por ela que ela tem o curso intermissivo, isso é muito mais sério do que eu, do que a conscienciologia, do que tudo nós estamos fazendo aqui. Não, sem dúvida. Porque o processo é a base, aquela base do curso intermissivo pré-ressomático que ela fez. Isso é o mais importante. Se ela reconhece isso, fim de papo, o problema é dela. Por isso que eu falo sempre, o problema, a atitude de cada um aqui não é meu, é da pessoa. Nem também é nosso, é da pessoa. Agora, ele se torna nosso na hora que nós temos a Max PROEX. Mas, de qualquer forma, isso é um critério de avaliação da própria produtividade evolutiva, certo? Até na questão do verbete, lá, a interação dos recebimentos... Agora, a pessoa tem que ver o que ela recebeu. Então, para ver, pergunta para ela o seguinte: você recebeu aportes somáticos, energossomáticos, psicossomáticos, mental-somáticos ou parapsíquicos? Só aí você tem 5 para saber. Você pode classificar 5 tipos de aporte. O que predomina desses 5 na sua vida? Pronto. E já dá uma ideia fantástica, imensa, terrível. E faz mexer na situação. Pensa só nisso, os 5 tipos que tem nisso aí. A categorização e aí ver também o retorno dentro dessas categorias. Agora, por exemplo, se o processo é mental somático. Isso. Foi isso que eu falei com o Chico Xavier. Assim, Chico, você tem que me entender, você nem terminou o curso primário, eu já fiz 2 cursos superiores. Eu preciso até de fazer mais. Eu quero ir para o exterior para estudar. Eu tenho que responder por esses diplomas. Você não tem. Olha o processo mental somático. Da responsabilidade. Eu expliquei tudo para ele, o que era, tal, a situação toda do meu trabalho. Mas então, Valdo, pegando essa questão mental somática, nós estamos recebendo aqui verpons só para a gente fazer um corte. A questão das tertúlias aqui e os verbetes. Qual deveria ser o nosso nível de retribuição? Falando quantitativamente dentro dessa qualificação mental somática. Eu acho que eles deviam, de acordo com aquela competência, o estilo, a criatividade individual de cada um, expor isso para a humanidade, para entrar dentro da linha da reeducação. Então é a pessoa pegar tudo aquilo que seja skills, que seja
vamos dizer, talento, dom, potencial, personalíssimo dela, ela colocar isso no livro e dar para o povo. O que ela pode dar mais do que isso? Dinheiro? Trabalhar para carregar tijolo para construir uma casa? Tudo isso é secundário. Agora, deixar a coisa escrita para a humanidade, isso é bom para todo mundo. E outra coisa, não tem outro recurso. É o recurso da comunicação. Agora, uma pessoa pode chegar e falar assim, mas veja, mas agora já tem muito dividir. Eu falei, livro equivale a dividir, qualquer coisa. O problema é assentar a ideia de tal maneira que ela fique aí. É você plantar a neo-ideia. Isso é que nós precisamos. Agora, ó, cada um aqui precisa de ver. Qual é a versão que eu já consegui na minha cabeça até hoje? Qual a ideia nova já apareceu na minha cabeça? Faça um livro sobre isso. Esse é o caminho. Isso é que eu chamo de dom, talento, potencial, virtude, entende? Sabedoria, genialidade. Tudo é da pessoa, é a competência pessoal dela. Ela tem que colocar isso num papel. Que é o ideal. Tá, e como é que fica a questão da proporcionalidade? Por exemplo, a gente tem recebido muito do ponto de vista de Verpont, dessas ideias. Não, vocês têm recebido apenas uma atualização da sua holomnemônica. Ok, mas de qualquer forma... É isso que eu faço aqui. Eu nada mais sou do que um agente retrocognitor. Eu já falei isso desde que nós criamos o Instituto. Então, tem até verbete sobre isso, né? Agente retrocognitor. Então, mas de qualquer forma... Eu acho que muito... os inversores é que podem ser os melhores agentes retrocognitor e inversor. Agora, então, eu sou agente retrocognitor. Eu dou essa responsabilidade para vocês. Por isso que eu falo, a conscienciologia é horrível. Ela exige muito da pessoa. Exige que a pessoa comece a refletir, que é uma das coisas que a humanidade não quer. A maioria da humanidade está aí, os elementos da humanidade não quer refletir sobre nada. Mas... Gente, vamos no futebol, vamos no samba, vamos... Isso é que é. A maioria está pensando nisso. Olha o futebol, como é que é. Escuta só. Quando tem a distribuição de prêmio Nobel, que está falando, às vezes, alguma coisa muito séria lá através desses prêmios, é muito pouca gente que vê. O percentual é desse tamanho que vai ver a televisão. Se há o processo do Oscar de Hollywood, bilhões, estão vendo? Se é um processo de futebol da FIFA, bilhões. Se é um processo de Olimpíada Internacional, bilhões. Quer dizer, isso é a humanidade. Ninguém quer refletir, pensar por si mesmo. A maioria é ainda vulgar, é da Robex, é a robotização existencial. Então, veja, tudo isso é serviço que está aí, ó, desafiando a gente. O que vocês estão esperando? Vamos acordar esse povo, através de exemplo. Não adianta querer persuadir e convencer, ou atacar o povo, chegar lá e abalar a pessoa. Não é assim. É dar o exemplo, é suavemente, é pacificamente, é em paz. Nada de revolução. Mas, Valdo, revolução de trabuco. Mas como a pessoa, por exemplo, a pessoa está aqui recebendo, né, o cognopolita, está recebendo essas informações, que seja a questão de rememoração. Como é que ele vai saber, ou que critério ele vai utilizar do ponto de vista racional, que um livro foi suficiente, ou 10 livros ainda não foram suficientes? O problema é dele, ele vai ter inspiração disso. E outra coisa, a hora que ele entrar nisso, o próprio amparador vai falar para ele. O amparador tem muito mais gabarito que qualquer um de nós para dar palpite aqui. Isso aí é o problema dele. Agora, o caso, ele tem que se preparar para a renovação, a neofilia. Ele gostar da renovação, da reciclagem. Valdo, o problema de todo mundo aqui é reciclagem. Você uma vez usou um critério comigo, que eu, do modo que eu entendi, você me perguntou assim, há quantos anos você me conhece? Na época eu tinha 15 anos. E eu tinha falado muito orgulhosa que eu tinha conseguido escrever 2 livros. Então você deixou os outros 13 um branco geral, porque pelo que eu entendi, se eu te conhecia há 15 anos, só tinha escrito 2 livros, faltavam 13. Hoje falta muito mais, porque o tempo já passou 24 anos. Então, o Valdo usou um critério comigo, que eu entendi que era pelos anos de convivência com ele. Ele falou isso comigo. Você me conhece há quantos anos? Eu falei 15. Ele falou, quantos livros? 2. Você tem muito mais gabarito do que isso. Então, e agora com a tertúlia diária, quantos são? Essa conta eu deixo para você.
deixo para o Antônio, para a Rosa, a matemática, para fazer, eu não faço mais essa conta. Proporcionalidade. O tempo é um fator, Valdo? Essas coisas mexe com todo mundo aqui, né? Porque ela já escreveu 2 livros. Tá? Não, quando faltavam 13, eu fiquei realmente preocupada. Hoje eu me preocupo mais, que não tem mais jeito, não dá nem tempo. Mas você acha que o tempo ainda é um critério, Valdo, de contato com as ideias, de estar com você? A gente tem que aproveitar até a hora de ir para o crematório. Beira da cova, entendi. Tem que ser. É um critério. Agora aqui, outra pergunta. Chico Xavier pode ter se desencantado com o espiritismo no mundo extrafísico, o que geralmente ocorre aos espíritas ao dessomarem. O louvor desmedido de J. Cristo é desiludido, a conscienciologia exposta nas comunidades extrafísicas, desmistificando o atraso dessa seita cristã. Escuta, a conscienciologia nada mais é do que o reflexo do curso intermissivo. Aqueles que estão preparados vão fazer o curso intermissivo e eles melhoram, esse povo todo. Então tem muita chance extrafisicamente para quem quer. Quem procura, acha. Se está procurando coisa boa, vai encontrar coisa boa. O atual governo brasileiro vem promovendo a TACOM com cestas básicas e venda de voto por interesse imediato da população. Sim, o nome disso é demagogia populista. É a pior que já houve no Brasil de todos os tempos, é essa do PT. Há atualmente a necessidade de alguém que esclareça ao invés de dar esmola, mas a alternativa oposicionista tem feito pior em suas administrações, de acordo com números estatísticos e informações das próprias pessoas vinculadas às atividades educacionais e desenvolvimento. Se a motosserra funciona ainda pior do que há hoje em suas obras, na sua opinião, qual seria a alternativa para incentivar a política governista a investir mais na TARES, se infelizmente não tem mais um estadista preparado como Juscelino? Eu sou favorável a reeducação, reeducação, reeducação. Sem educação nada funciona, não. E o Brasil precisa disso. Se melhorar a educação, as coisas melhoram. Nós temos que melhorar a educação, é só falar em educação, não tem outra saída. A política do Brasil para melhorar é educação. O processo da saúde vem depois, primeiro a educação. Não adianta nada você dar saúde para o povo se ele não souber nada daquilo que está se passando. Ele erra, vai tornar a errar. Você tem que reeducar, tem que explicitar, tem que dar um jeito de esclarecer, de modo que o problema é TARES. A melhor TARES que o governo pode fazer em favor do povão é dar a educação. Sou membro da Ordem Rosa Cruz e trabalho em uma casa espírita. Consigo perceber muita semelhança entre as duas correntes com a conscienciologia. Minhas perguntas são: quais as diferenças entre essas correntes e a conscienciologia? O EV é uma prática velha, ou seja, era praticada antigamente conjuntamente com prática respiratória e mantras. Por que você não associou com essas práticas? Porque isso tudo é besteira. Por isso que isso nunca funcionou direito, por isso que ainda continuam essas seitas igual a Rosa Cruz, igual ao Espiritismo. Por quê? Porque eles pegam e colocam a vontade num objeto externo. Aquilo fica superior à consciência deles. Acabou a lucidez, não tem mais nada. Isso é que eu chamo de muletas conscienciais. Tem que riscar isso. Isso é uma das primeiras lições do curso intermissivo que você receberam. Então, veja, as diferenças são enormes. Lá é seita, aqui é pesquisa, aqui nós refutamos, lá é dogma. Por exemplo, na Rosa Cruz tem aqueles degraus, não pode fugir daquilo. Tudo é estatuído, tudo é feito, tudo está reafirmado. Processo tudo assim. No Espiritismo, tudo é Allan Kardec, é J. Cristo, é federação. Não pode sair disso. A maior prova, eu tenho prova pelos livros que eu recebi, psicografado, dentro do movimento espírita. O que esse povo quer mais? Pior é isso. Evolução em 2 mundos, mecanismo da mediunidade. Estamos falando lá em chakra, centros de força. Ninguém estuda isso. Estão falando em mental soma, o corpo do discernimento. Ninguém estuda isso. Estão lá com perispiritinho, e estão lá com as bobagens todas de Allan Kardec, que é do século XIX. Quer dizer, como é que nós vamos? Outra coisa, um dia desse aí eu perguntei para a pessoa que chegou aqui: você acha que eu tenho que pedir perdão a você porque eu sou maxi dissidente do Espiritismo? Eu tenho que pedir perdão só porque eu deixei vocês para trás? Mas o que eu ia fazer? Eu trabalhei 28 anos. Você ainda queria que eu estivesse lá, amargando as mesmas bobagens que ninguém mais estava querendo mudar? Aqueles que quiseram mudar saíram comigo. O resto está tudo lá.
e a coisa não melhorou, tem muita coisa que está pior. Pensa bem, como é que fica? Então, ó, outra coisa, eu posso falar com aquele nosso amigo, eu vou repetir aqui um caso, que alguns aqui eu já contei esse caso. Havia um padre que era muito meu amigo. Ele era padre, professor sério do colégio diocesano. Era padre tipo secular, daquele de batina preta, aquele negócio todo. Uma pessoa boníssima, generosa, fazia tudo que ele podia em favor dos outros. Ele gostava muito de uma pessoa, mas essa pessoa teve um problema na vida e aquilo deu uma alteração afetiva, sexual nela. Então, eles não puderam juntar, você está entendendo, os trapos. E aquilo, então, ficou separado. Ele continuou lá e a outra pessoa fora. Agora, ele continuou como padre. Mas lá pelas tantas, ele começou a mexer com os processos espírita, ele dava passe, ele trabalhava com as coisas, ele conhecia o espiritismo, conhecia todo o processo de parapsiquismo, etc. Aí, um dia ele chega para mim e pergunta, o que você acha que eu devo fazer com a minha vida? Eu falei assim, a sua vida você tem um problemão, que é o mesmo desse nosso amigo aqui, ó. O problema seu é de sinceridade. Não tem sinceridade. Com esse padre, eu falei assim, olha, você não é sincero, nem com você, nem com a Igreja Católica, nem com seus colegas sacerdotes, nem com seus fiéis da Igreja Católica, nem com seus amigos espíritas. Você não é fiel a nenhum deles, porque você quer ficar bem com todos. Você está errado. Você não ajuda ninguém, você não está dando exemplo para ninguém. Você, o que você é? Então, veja, ele era pior do que aquele cara que coloca um pé num barco e outro pé no outro barco. Os dois barcos e ele afundam. Ele falou assim, não, mas eu não tenho mais força para mudar. Eu vou morrer na batina. Então, eu falei assim, então não tem mais jeito. Nunca mais eu falei mais nada com ele. Quer dizer, ele já estava esperando morrer. E ele morreu na batina, do jeito que ele estava. Não mudou nada. Agora, veja, ele não era sincero nem com os benfeitores extrafísicos que ele achava que ele tinha. Presta atenção, o nosso amigo aqui é a mesma coisa. Ficar na Rosa Cruz e no Espiritismo, ao mesmo tempo, ele não é sincero, nem com uns, nem com o outro, nem com ele. O que ele é? Esse é pior do que os melanciosos. É aquele cara que não é nem comunista, nem deixa de ser. Ele é vermelho, então ele é melancia. Ele aqui é melancia de religião. Você tem que pensar nisso, isso não é correto. Conversa com o espírita, que ele vai achar que o espiritismo é superior ao Rosa Cruz. Conversa com o rosacruciano, que ele vai achar que o rosacrucianismo é superior ao espiritismo. Então, como é que você fica? Aonde você está? Presta atenção. Falta sinceridade nisso. Há sinceridade nisso, tem até uma música, né, com esse negócio. Agora aqui. O senhor mencionou em uma tertúlia no dia 31 de maio, que a sua falecida mãe subiu de patamar e, ao ressomar, provavelmente não terá mais contato com o pessoal do Monte Carmelo. Ela não tem mais. Ela é uma menina, ela está na Finlândia. Tomando como exemplo o senhor, ao ressomar, que provavelmente será na China, como já citou, não, mas eu não sei se vai. Essa ideia é antiga, foi antes de eu vir para cá, é coisa de 1920. Eu não sei o que é que mudou de lá para cá, isso depende do max-mecanismo interassistencial. Muitos de nós poderemos perder o contato com o senhor e a conscienciologia. Não, a conscienciologia vocês não vão perder, porque vai ter aqui a enciclopédia, os livros. O que devemos fazer para não acontecer isso e com segurança? Olha, eu não estou valendo nada. O que interessa é a conscienciologia, eu já falei isso não sei quantas vezes. Me esqueça, como é que o João Figueiredo falou? Me esqueça, eu gosto mais de cheiro de cavalo, não foi isso? No meu caso, eu não posso falar que eu gosto mais de cheiro de gato, não é não, tá? Não venha com essa. Já estou me prevenindo. Mas agora, o caso é o seguinte. O senhor tem conhecimento sobre o 18º corpo? Uma amiga recebeu a informação extrafísica da existência desse corpo, mas que estava além da compreensão da consciência dela. Eu gostaria de sugerir, se já não estão fazendo, um livro biográfico da sua pessoa. Já estão fazendo. Acho que seria interessante para a posteridade. Ok, nós vamos atender você. Muitas graças. Essa é uma senhora de Porto Alegre. Agora, ó, você vai ler a biografia e acabe comigo.
Desanque, faça crítica quando ela sair, que isso é que é importante. O senhor falou muito sobre dispersão, ansiedade similares na tertúlia durante essa semana. Tenho tudo isso e sofro, pois trabalho e estudo com esse problema. No que a Conscienciologia pode me ajudar? Frequento o IPC aqui no Rio há pouco tempo e me identifico com tudo que é falado. O senhor me indica algum curso para começar? Escuta, dispersão, ansiedade similares, a primeira coisa, seria bom os 40 manobras para ela começar a dominar o EV e as coisas todas. Agora, seria bom ela fazer também os nossos laboratórios aqui, etc. Tem o campo em Saquarema, aparece lá no campus. Vai lá para o campus, lá tem os laboratórios. Os laboratórios, você não fica pensando que lá não tem ninguém, não. Lá não vive ninguém, mas aparece a gente. É só aparecer lá que os amparadores aparecem junto. Vale a pena você ir lá ver. Ela tem dispersão, ansiedade similares. Entende? Agora veja, o seu caso é o caso de uma boa parte da humanidade inteira, inclusive gente nossa aqui. Esses dias mesmo eu estive falando sobre o processo da ansiedade e a dispersão, que eu escrevi aí sobre, mais um, sobre dispersão. Sou trabalhador de uma casa espírita há muitos anos. Hoje estou com 30 anos e estou estudando o seu livro Projeciologia. Como você diz que Allan Kardec está ultrapassado e a Conscienciologia está mais atualizada, gostaria de sugestão de livro para que eu possa estudar com calma e verificar que o senhor fala a verdade. Infelizmente, a minha cidade é Belém do Pará, não tem nenhuma unidade da Conscienciologia. Tá? O problema está indo, o IPC está indo aí, o que eu sei é isso mesmo. Agora, o negócio é ele ver aí os livros. Fala aí para nós aí uns livros aí para ele, por favor. Olha, eu vou te dar primeiro o telefone do IPC, que aí você dá uma ligada e se informa. Aqui, ó. Telefone do IPC 45 2102 1408. 48, desculpa. 2102 1448. Aí você liga lá para o PC e vê como é que está a previsão, né, de agenda para a questão. E tem um site também, que é o IIPC, onde está? Não, www.iipc.com.br. Isso. Agora, depois seria bom ter os 700 experimentos. Isso. Então, olha só, como foi falado, então você pode ler o livro O Nossa Evolução, e também os 700 experimentos. Você consegue esses livros, você entra aí no site, você vai ver nossas publicações, aí tem o site da Shopcons, você pode comprar pela internet. Tá certo? Professor. Agora aqui outra. O professor já falou sobre a validade de se fazer TACOM desde que objetivando a TARES. Poderia exemplificar melhor? Sim. O problema é o seguinte, a gente faz TACOM, que é uma repetição das vidas anteriores nossas, quando não tem outro jeito. Mas o ideal é você trabalhar e pensar na TARES o tempo todo. Isso é que é o melhor que a gente pode fazer. Pensa bem nisso. É o melhor que tem. Não desvie os seus esforços para TACOM, não, que você está repetindo a coisa. Isso é mesmex. Você está macaqueando você mesmo do passado. Agora, eu queria falar para vocês o Cine Clube Cognópolis. Cognópolis anuncia com a sessão de domingo, dia 20, que é amanhã, às 20h30, quer dizer, 8h30 da noite, no Auditório do Discernimento. Poder Além da Vida, do título original, Peaceful Warrior, de 2006, é de 2 horas o filme. O filme é adaptado do livro do mesmo nome, baseado em fatos reais. É o Poder Além da Vida. Agora, tem todos os dados, se alguém quiser ler aqui, Cine Clube Cognópolis. Olá, pessoal, estão dando uma geral aqui do assunto. Que já está tudo oficializado, inclusive nós estamos pagando os dados aí dessa história e eles permitiram a gente fazer a divulgação dos filmes. Agora, gente, hoje eu queria que vocês lembrassem aqui comigo uma pessoa que eu devo muito a ela, que é uma verdadeira líder do meu trabalho aqui, dentro de certas áreas. Por incrível que pareça, hoje é aniversário, mais um aninho, da nave Capitânia, a Tânia.
Ela é fora de série. O que você queria? Eu gostaria que o senhor especificasse um pouquinho melhor a demanda do objetivo da Mega Gescom Pessoal em fatologia. Fica na segunda linha, na metade da segunda linha. A demanda do objetivo da Mega Gescom Pessoal. A demanda do objetivo é o que a gente precisa de procurar. Quer dizer, desde já, quando a pessoa descobrir que ela fez o estado vibracional, já, com alguma coisa, porque tem o curso intermissivo, ela tem que procurar alguma coisa mais séria dentro da vida dela, o que é que ela vai fazer. Por isso que tem a Apex para atender a turma, por isso tem a Conso para fazer, vamos dizer, a avaliação da pessoa, por isso tem a consciência terapia, para avaliar do ponto de vista da saúde, e por aí vai. Nós já temos hoje recursos para oferecer, dentro desse universo da TARES, para qualquer pessoa, em qualquer condição que ela esteja. Pelo menos recursos iniciais a gente já pode oferecer. Eu gostaria também que o senhor especificasse um pouquinho melhor na segunda linha, de baixo para cima, conciliação dos objetivos entre as pessoas na MAC e ProExis. A conciliação dos objetivos entre as pessoas nas MAC ProExis. É o que nós estamos tentando fazer aqui, ó, com a nossa situação. Juntar todo mundo. Por exemplo, as ICs. As ICs, as instituições conscienciocêntricas, são hoje as maiores provas objetivas do processo da Max ProEx nosso. Porque esses voluntários que trabalham, eles estão conjugados. Agora, a maior demonstração prática, objetiva, palpável, concreta disso é o discernimento. O discernimento, eles começaram a colocar as instituições conscienciocêntricas lá. Hoje estão começando a chegar as empresas conscienciológicas. Então, veja, está juntando a junção com a outra junção, com a Coniúcio, com a sociedade, com a integração e tudo. Isso é que é o ideal. Isso é Max ProEx. Agora, eles já estão pensando em fazer até outras construções para admitir mais gente das empresas. Porque a empresa tem mais do que instituição conscienciocêntrica. Né? É 3 ou 4 vezes mais do que a IC. Eu gostaria também de comentar um pouquinho essa história do TACOM e da Igreja Católica. O que eu observei ao longo da minha vida é que as pessoas gostam da TACOM e essa história da Igreja Católica, porque elas não precisam mudar nada, elas podem fazer sempre tudo o que querem, não precisam melhorar, porque depois é só ir lá no padre, confessar, ele perdoa, a pessoa vai para casa, faz de novo, aquele ciclo continua e continua. É uma alta piação. É por isso que eles veja, gostam disso aí. A religião é justamente isso. Eu finjo que eu ajudo você. Você finge que está sendo ajudado por mim. Eu finjo que você é uma santa. Você finge que eu sou santo. É assim, então nós nos tapeamos bem e tudo vai bem. Religião é isso. Agora, veja, isso é a falta de quê? Falta de esclarecer, explicitar, mostrar a verdade nua e crua da nossa realidade. O povo não quer saber disso. Agora, o pior da história da TARES é o materialista da ciência convencional, da eletronáutica, que ele faz pesquisa, ele já tem mental soma, ele quer acertar naquelas coisas, mas ele não quer estudar ele mesmo. Ele se exclui do processo, ele tira o corpo fora, ele salta de banda, que ele não quer. Então, veja, você tem que excluir. Qualquer pesquisa que você vai fazer não pode ter participação sua, tem que ser fora. A maior besteira. Só de pensar, a pessoa já manda energia, o pensando dela em cima do objeto. E já tem participação, querendo ou não. Não tem jeito de tirar isso. Então, veja, isso é que eu acho pior. Porque esse paradoxo, que é uma contradição, está com as pessoas mais inteligentes que tem. Tem mais mental soma. Isso é a tragicomédia da vida humana na Terra atualmente, do século XXI. É que é um problema sério, né? Eu acho. Mas quem gosta de TACOM... Agora veja, isso já vão para 4 séculos que tem aí a ciência. Tem mais ou menos 4 séculos que está caminhando para isso. Não resolveu nada ainda. Agora eles estão começando a falar em consciência. Mas veja, eu já vi várias vezes que começaram assim, depois morre tudo. É que olha, até dizem que vão fazer, mas não dá em nada. A metapsíquica, a parapsicologia, agora tem o processo da consciência que eles estão estudando. Esse nível entrou, agora mudaram até o nome de neurologia para neurociência.
É mais uma que estão fazendo força. Já houve a New Age, que é a nova era, aquela coisa toda. Mas eu ainda não vi nada de alto nível nessas coisas todas. Escuta uma coisa. Fica sabendo também. Ela que está tirando a foto. O que é? É de onde? Só para a gente saber. Hein? É aquela que estão tirando? Sei. Tá bom. Professor, aqui no... Não, eu posso falar, ô mamãe, eu estou aqui. Aqui no, lá em frente, logo em frente. Em frente. Com relação aqui à página 38, na binomiologia, é uma coisa relativa aqui ao terceiro binômio. O binômio auto-objetivos, auto-valores. Auto-objetivos e auto-valores. É o seguinte... O caso todo é o seguinte. Se a pessoa tem objetivos pessoais sérios, ela tem que sair desses objetivos, ou plasmar, ou construir, ou alcançar, atingir esse objetivo através dos seus valores. Se esses valores são poderosos, esses objetivos também possivelmente vão ser alcançados num nível mais elevado. Então é muito importante o binômio. Qual é o auto-objetivo? O objetivo pessoal da pessoa. E que valor que você tem para oferecer para alcançar esse objetivo? Eu tenho uma dúvida com relação a valores pessoais e temperamento. O senhor fala sempre que o temperamento é das coisas mais difíceis de a gente mudar. Tem. Eu queria saber a relação de dificuldade da gente mudar valores pessoais em relação ao temperamento. Todo mundo que já vem, que fez o curso intermissivo, já vai alcançar um objetivo que está de acordo com o temperamento da pessoa. E aquilo já vai também fazer uma modificação, uma mudança, uma reciclagem desse temperamento. Está de acordo com o nível de cada um. Aquela pessoa, por exemplo, que não tem tanta elasticidade, flexibilidade com o mental soma, não vai exigir tanto para ela. Entendeu? A outra que já tem, já vai ser exigido mais. E por aí vai, isso está de acordo com o nível de cada um. A minha pergunta é assim, é impossível a gente mudar o temperamento em uma vida. E valores? Qual é a dificuldade? Os valores é aquilo que a pessoa dá. Valores, geralmente, a pessoa tem poucos valores. Ela tem uma porção de conhecimento. Ela tem 1000 cognições, 1000 conhecimentos, mas ela tem só uns 10, 12 valores no máximo. Então, esses valores equivalem. Por exemplo, a pessoa que é fanática religiosa, ela dá muito valor para a religião. Eu, por exemplo, não dou valor nenhum, nada mais para isso. Isso não é valor mais para mim. Agora, por exemplo, na religião, eles dão valor para a família. Eu também dou valor para a família. A família tem um quinhão de papel a desempenhar na vida de cada um. Isso aí é muito importante, porque sem a família você não consegue renascer aqui. Começa pela família nuclear. Então, veja, são esses valores que tem que ver. Outro valor, a liberdade que você tem para não ser escravo dos outros e nem ser também estróina, ser parasita da sociedade ou de alguém. Então, você tem que arranjar um pé de meia por você através do seu esforço pessoal. Trabalhar, arranjar a bufunfa e manter seu pé de meia. Isso também é um valor. Então, o patrimônio pessoal da pessoa é um valor também que ela não pode desprezar, para ela não ser parasita dos outros. Mas quando a pessoa descobre valores que ela quer reciclar esses valores. Pois então, qual é o grau de dificuldade valores disso? De reciclagem que a pessoa tem que fazer é aquela pessoa que gostava de ter o voto de pobreza, devido à religião. Então vivia às custas dos outros, dos fiéis, dos fanáticos. Ela agora, em vez do voto de pobreza, ela vai procurar um pé de meia. Ela mesma vai fazer o pé de meia dela, para não depender de ninguém e ter liberdade de expressão, do jeito que eu tenho aqui para falar. Entende? Eu posso falar do governo, que eu pago meus impostos, estou em dia com minhas coisas, não roubo ninguém, estou fazendo força para andar de acordo com a Constituição. Então, isso é importante, isso é valor. Você está começando a entender quais são os valores da pessoa? Então, exemplo, o valor que a pessoa tem, o diploma que ela recebeu no curso superior, é um valor que ela tem que ponderar, tem que dar valor para isso. Agora, você vai olhar, são os 10 valores que geralmente a pessoa tem. No entanto, ela tem 1000 conhecimentos diferentes. Isso não vale nada. O que interessa, qual é aquele valor que ela tem na hora dela se afirmar no objetivo. Qual o valor que ela tem?
Que valor que ela dá? Quais são os valores para vocês? Eu já escrevi sobre isso, inclusive tem até verbete, tudo isso, já falei sobre livro, tudo, em livros sobre isso. Agora, o problema todo é esse. Na hora que você vai estudar qual é o objetivo seu, da sua projeto, você tem que ver os seus valores. O que você tem como valor? Todo mundo aqui, divide e fazer. Não, o que eu dou de valor na minha vida? Tem um cara que chegou para mim e falou assim, não, eu dou muito valor para a minha oploteca. Quer dizer, a coleção de armas dele. Eu falei assim, você sempre visita a sua coleção? Eu falei assim, praticamente todo dia, eu tenho um horário. O que você faz com isso? Você dá tiro, qualquer coisa? Não. Eu vou polir, eu arrumo, acerto as coisas, vejo tudo aquilo. Aquilo é um tesouro inestimável para mim. Agora, então, você vê como é que as pessoas são presas ao belicismo. Essa é terrível. Tudo isso eu já vi também. Tem outros que gostam muito de conservar coisas de espada, por exemplo, samurai. Tudo isso eu já vi. Esse é um valor que a pessoa tem. Eu estou com uma outra dúvida com relação... o senhor fala sobre a maior patologia, né, que é o autoassédio. E depois do fanatismo religioso, e agora você está começando a pensar em relação à dispersão consciencial. A dispersividade. Você acha, o fanatismo ele envolve, é uma coisa individual, mas também envolve grupos. Tudo isso aí envolve grupos. Eu sei, a dispersão também envolve grupos, mas ela começa mais dentro. Né? Os afins se atraem. Aonde tem o disperso é porque tem outros, porque senão eu não ficaria com eles. Será que óbvio. A dispersão já ultrapassou hoje em dia? Por que é que muita gente vem aqui e depois vai embora? Quanto que é? 12% do povo que vem. Eles vão embora. Por quê? Por causa de dispersão. Nós aqui estamos tudo aí, falando tudo na cara. Tem que estar fazendo as coisas, a pessoa não se sente bem, ela vai embora. Mas será que a dispersão ela já ultrapassa o problema do fanatismo religioso, que é uma coisa que... Não, são três coisas. Olha só, fanatismo religioso é o número 2. A dispersão, número 3. O número 1, qual que é? Autoassédio. Autoassédio, presta atenção. Fanatismo religioso, dispersão. A ordem é essa. Outra coisa, o autoassédio já é o fanatismo religioso. Ele está em todas. Mas o senhor considera que o fanatismo religioso ele está, em termos de quantidade, diminuindo e a dispersão aumentando? Não interessa a quantidade, o negócio é você, o seu ego. Interessa seu ego, porque cada pessoa, ela evolui sozinha junto de outros, em conjunto. Mas, em primeiro lugar, seu ego. Como é que está seu ego? Essas três modalidades de patologia, elas afetam você? Alguma delas ainda afeta você? É isso que você tem que ver. Agora, ter gente, João, todo mundo tem. Os afins se atraem. Você só fica no lugar porque o povo pensa igual a você, tem a mesma situação que você. Então, por exemplo, todas essas pessoas que estão aqui em Foz há 6, 8 anos, elas são fora de série. Elas se afinizam com a Conscienciologia e com o curso intermissivo. Entende? Se ela não se afinizasse, ela não aguentaria ficar aqui muito tempo. Isso aqui só para entender, então, é o que você coloca das modalidades de patologia, seriam as maiores modalidades de patologia da humanidade. As três maiores, já tem um verbete, qualquer hora vai aparecer aí, eu estou falando nisso. Tá. É esse da dispersividade, eu já escrevi. Tá. A minha pergunta é a seguinte, ainda em relação à questão do aporte, um período da vida da pessoa que ela passe por dificuldades, um tipo de privação e tal, em alguns casos pode ser considerado aporte? A dificuldade... Isso é a crise de crescimento para chamar atenção para aquilo que ela não está dando atenção. Então isso aí faz a pessoa, acorda. Uma doença, gente, às vezes é a saída para a pessoa ter reflexão. Pode ser um aporte. O hospital nada mais é do que uma câmara de reflexão para aqueles que ficam acamados lá. Eu não estou falando de que tem quem está fazendo plantão, não. Então... Esse reflete mais. Mesmo assim, eu duvido que não tenha. Tem alguns que ainda estão envolvidos nessa. Mesmo os plantonistas. Mas você entendeu, né? Entendi. O caminho é esse. Olha a lógica dessa história. Vamos ver.
Esse questionário que você fez aqui, que você chamou de planejamento, que está na página 39 aqui embaixo, ele é muito útil como um modelo, tanto para editares quanto para a Unescom, na hora que a pessoa for trazer o livro. Não, isso vai servir para todos eles. É um shape, é um modelo. Serve para consciência terapia. É um modelo excelente. Outra coisa, serve até para o AVA. São 25 itens bravos. Tem umas perguntas muito cretinas aqui, mas bem em cima do lance, não pode reclamar, não. Eu estudei muito para chegar nisso aí. Uma obra já pronta, a gente pode submeter a isso tudo aqui para enquadrar mais dentro de uma qualificação. Agora, é o planejamento do alcance de certo objetivo pessoal, que é o que o Ló estava perguntando. Isso aqui responde praticamente tudo. Waldo, aqui. Quer. Você já leu isso aí, né? Planejamento. Página 39, 25 itens. Una pregunta en la binomiología, página 38. El binomio objetivo-gargalo. Binomio. Na primeira linha, objetivo-gargalo. Automotivação? No, binomiologia. Binomiologia. Binomiologia, qual que você quer? El binomio objetivo-gargalo. Binômio. O que você quer? O que você quer? El binomio objetivo-gargalo. O objetivo objetivo gargalo, é esse? Sim. O problema todo é o seguinte, você só alcança o objetivo depois que você passou o gargalo. Agora, se o seu objetivo continua sendo o seu gargalo, é porque você não resolveu nada ainda. Ainda não saiu, ainda está ainda patinando. O nome é patinar atualmente que eles usam. Aos autolimites e a ousadia criativa. Quer dizer, a pessoa tem que ter os limites que ela tem que respeitar, os limites dela. Mas, junto com isso, ela tem que ter uma criatividade maior para superar as insuficiências pessoais. É isso que a gente faz. Cada um faz o que pode. Né? Tem que superar. Fazer força. Com isso, a gente alcança objetivos maiores, melhores, mais avançados. Ok? Tenho 4 gatos. Um deles, na hora da tenepes, fica fora e reclama um pouco, mas logo desiste. Tem dias que ele enlouquece e parece um monstro querendo derrubar a porta. Procuro manter a calma e a concentração e sinto que o fluxo de energia se intensifica. É possível que ele perceba algo? É lógico. Tive uma faringite infecciosa necessitando tomar 2 antibióticos e percebi que a esterilização passou a ser mais pelo fronto chakra e corono chakra, porém de modo breve. Como se explica? O problema todo aí é o seguinte, tudo é um processo de energia. A faringite deve ter pego os problemas aqui em cima. Agora, o processo todo tem que mexer nesses chakras mesmo, que eles que às vezes vão superar o seu processo. Agora, com respeito aos gatos, tem gato que tem sensibilidade para tudo, ele sabe tudo. Pelo instinto das energias, ele sabe tudo. Agora, tem uma saída para isso aí que você está errando. A sua cozinha tem porta? Coloca os gatos todos na cozinha e puxa a porta, bem distante do quarto da sua tenepse. Com isso, eles vão ficar aguardando, porque o gato ele fica aguardando. Quando muda o território dele, ele fica de olho para saber o que vai acontecer. Ele fica aguardando. Eu, por exemplo, eu tenho uma gatinha. Quando eu quero ficar sem ela, que eu vou concentrar em alguma coisa que não pode nada, nem uma pena não deve cair no ambiente, o que eu faço? Eu coloco a gatinha lá na cozinha, tem comida, água, aquela coisa toda, e puxo a porta. Lá ela nunca reclama. Se eu abrir a porta da cozinha e deixar a casa toda, ela começa a reclamar porque ela quer ir para o escritório aonde eu estou. E não tem jeito. Não, a minha não bate nada porque ela é educada nisso. Mas, em compensação, o que ela fala, ninguém aguenta. Você tem que tomar atitude, porque ela começa a falar sem parar. Ela não mia.
ela faz um choro, sabe como é que é? Não, o processo é terrível. Com o início do trabalho na secretaria, ficou mais difícil assistir às tertúlias. Vou tentar achar... eu sei do seu caso, realmente. Vou tentar agir de maneira mais correta possível. O foco é o pé de meia. Acredito que na última quinta-feira o senhor falou de mim. Se foi, o senhor acertou na mosca. Aceitar o seu convite foi talvez a melhor e maior decisão que tomei. Foi essa que esteve aqui debatendo comigo. Estou tentando trabalhar a minha dispersão, a ansiedade, usando a minha hiperatividade mental de maneira mais eficaz. Já não estou com os pés em duas barcas. Não tinha mais sentido. Pergunta. Estou cercada por energias pesadas nas duas casas vizinhas. Estamos procurando uma casa mais próxima ao nosso trabalho, perdemos muito tempo no trânsito. O que posso fazer para me defender dessas energias? Ao procurar uma nova casa, o que posso observar? Tem alguma sugestão? A nova casa, você vai ver se lá tem segurança na área. E depois é olhar essas coisas que toda casa precisa ter. Por exemplo, tem água? Sem água não existe casa. É a primeira coisa que a pessoa tem que ver. Então, por aí ela vai ver. O telefone lá funciona direito? Como é que é a eletricidade da área? Como é que é a segurança? Tem lugar de estacionar carro? Isso é que você tem que ver de modo geral. Agora, os parabéns para você, que as coisas vão mudando, né? A reciclagem é um fato. Do jeito que você está falando, parabéns. Eu falei em você, mas não falei seu nome, como agora também não estou falando. Ela esteve aqui, ela assistiu 2 tertúlias aí conosco, sentou ali, ó, quietinha. Agora, depois eu conversei com ela, ó, uma temporada, todas as perguntas foram respondidas, e foi ela que... É importante alertar aos teletertulianos sobre o endereço correto do IPC via internet, que é www.ipc, tudo minúsculo, tudo.org, nada. E não o outro. Pois esse último site é de uma instituição que usa o mesmo nome do IPC. Esse que está com BR no fim. Não é não. Agora, o mesmo nome do IPC, mexe com projeção, mas com enfoque místico. Esse site, BR, não tem nada que ver. Tá certo? Foi criado de propósito justamente para desviar os alunos que vão procurar o IPC. Essa é terrível, hein? O endereço correto é www.ipc.org, tá certo? Não tem nada de BR. BR é a turma que está entrando para tirar vantagem no Instituto. São pessoas místicas, doidas. Quer dizer, atrasadas, primárias. Sou aquela pessoa de Belém do Pará e filiado à Rosa Cruz e trabalhador espírita que lhe perguntou sobre os livros que eu devia ler para aprofundar, agora há pouco. A respeito do que o senhor falou, posso fazer as seguintes considerações. Estudo a Ordem Rosa Cruz em minha casa. Não frequento porque não considero os rituais importantes para mim. E isso falei aos membros da loja. Em relação ao centro espírita, reconheço as besteiras que tem no movimento espírita, desde livro até atividade não esclarecedora. Há muito achismo e pouca ciência. O senhor não acha que devemos estudar tudo e analisar as correntes espiritualistas com calma, paciência e rigor lógico para depois separar o que é importante e o que não é? Eu acho. Mas agora, você falou bem claro, pela pergunta, eu posso ler a pergunta de novo. Você falou, eu sou da Rosa Cruz e do movimento espírita. Quando a pessoa está assim, ela está lá por dentro, não é isso? Eu fiz a análise a partir disso. Agora, esse negócio de estudar, meu chapa, está aqui uma pessoa que estuda tudo que aparece na frente. Até pernilongo. Eu estudo tudo quanto é mosquito. Eu quero saber tudo que tem na minha frente. Isso de estudar, nós todos devemos ser assim. Agora, o problema é que do jeito que você escreveu, o problema estava como se você pertencesse às duas casas. Você mesmo está falando, a loja. Entende? Olha lá, ele está falando sobre os livros. A Rosa Cruz não considera. Né? Falei aos membros da loja. É a loja da Rosa Cruz, eles chamam de loja. É tipo loja maçônica. Você sabe que Rosa Cruz é coisa antiga, né? Se vem da Idade Média, até mais antigo, tem gente que acha que até mais. É igual a maçonaria. Agora me conta, quem é que está com o microfone aí? Tem algum caso aí pendente, mal parado? Como é que está a situação? Se não tem, eu vou ler aqui
o planejamento. Identificação. Qual o objetivo pessoal a ser investido? Objetivo pessoal. Autossinceridade. Qual a intenção real dessa aspiração? Por que você quer alcançar esse seu objetivo? Utilidade. Qual a razão de ser dessa pretensão? Qual a serventia? Quer dizer, para que vai servir esse objetivo seu? Qual a aplicação disso? Qual a praxis, a praticidade? Benefício. Quem será beneficiado? É só você? É a humanidade? Consciência? Consciência? Custo. Qual o preço a ser pago? Você vai ter que gastar muito da sua vida? Energia, tempo, esforço, companhia? Contexto. O momento é adequado? Você está dentro do momento evolutivo adequado para alcançar esse objetivo? E dentro desse programa, você está no curto, no médio ou no longo prazo? Aonde você está? Prioridade. Qual é o grau de prioridade? É relevante? Ele é superior ao resto que você tem, as possibilidades que você tem, as potenciais que você desfruta? Mensurabilidade. Qual é o resultado esperado? Consecução. Como será realizado? O que você vai colocar para fazer isso? O que mais você tem que fazer além disso que você está fazendo? Alternativas. Alternativas? Há outras opções? Há outra saída para isso? Algum viés, alguma vertente, algum veio novo de pesquisa para você incentivar isso aí? Definição. Qual a melhor alternativa para isso? Defina bem o seu processo. Estratificação. Quais as etapas necessárias? É isso que eu falei. Que etapa que você está? Aonde você está? Hierarquização. Qual a ordem de realização dessas etapas? É aquele negócio que eu falei aí. Curto, médio, longo prazo, por exemplo. Cronêmica. Quanto tempo a ser despendido? Você já viu o resto da sua vida? Quantos anos você tem? Quantos anos você acha que você vai ter de sobrevida? A partir desse princípio, está todo mundo vivendo 100 anos. Como é que você vai? Eu, por exemplo, eu sempre escolho as coisas a partir de 70 anos. 70 anos, por isso que a gente fala que a parte preparatória vai até os 35 anos. Dos 36 aos 70 é a parte executiva da PROEX. Você já pensou nisso? Do ponto de vista de como é que está a sua situação na cronêmica, de tempo? Motivação. Quanto de empenho será requerido por você? Quando é que você vai colocar full time, seu tempo integral, em cima da execução desse seu objetivo, de alcançar esse objetivo da sua PROEX? Qual disponibilidade? Qual a disponibilidade pessoal sua? Instrumental. Quais recursos serão necessários? Efetividade. Quais autocompetências serão demandadas? Você tem que estudar mais para alcançar esse seu objetivo? Ou o estudo que você já fez formal, aquele institucional, já chega, já dá para alcançar isso? Capacitação. Como adquirir as autocompetências faltantes? Você vai continuar tendo autodidatismo a sua vida inteira para alcançar isso? Parceria. Quem será envolvido? Quais são as suas companhias para alcançar o seu objetivo? Prevenção. Quais as possíveis falhas e imprevistos? Você está preparado para a surpresa desagradável que possa ter no caminho? Opção. Como resolver cada falha e imprevisto? Você já viu? Você tem um plano B? Como é que é a situação? Efeitos. Quais serão as repercussões prováveis? Você já pensou nisso? Repercussão nessa vida, repercussão na próxima, repercussão na intermissão. Repercussão nessa vida, na intermissão e na próxima vida. Como é que fica? Monitoramento. Quais as ferramentas de acompanhamento das ações? Qual é o seu instrumental? O seu almoxarifado tem o quê para alcançar esse objetivo? Aí, eu estou traduzindo ainda mais as perguntas que eu fiz. Acrescentei mais coisas para a pessoa saber. Eu que estava pensando naquela questão que se falou da Mega GESCOM, mas a Mega GESCOM é um exemplo. Você vai, é mais para aprofundar que você tinha falado, vai recebendo os aportes. O que esses aportes na vida da gente se vai recebendo cada vez mais? Olha, os aportes, eles têm duas faces. Uma face, que é aquilo que você já está esperando, que se corresponder àquilo, já está ótimo, porque você vai alcançar a possibilidade de alcançar seu objetivo.
E tem uma outra surpresa que às vezes alcança, que você supera aquilo que foi marcado, você vai ter uma Max Proex, uma Max Morex, por exemplo, alguma coisa que vai te favorecer. Isso ultrapassa a expectativa, então, passa da conta. O amparo extrafísico seu vai aumentar, vai intensificar. Porque eu ia perguntar em relação justamente a essa superação, o que altera em termos qualitativo e quantitativo nos objetivos. Pois é, porque às vezes eles vão ampliar aquilo para você. O próprio amparador que trabalha com você vai te dar mais força, ideia, entende? Caminho, orientação, para ampliar aquilo que você está fazendo. Isso é o máximo. E essa existe uma flexibilidade também aí, em termos de PROEX, de extrapolar. Não, as extrapolações elas existem, mas o extrapolacionismo quase sempre ele vem para aumentar as potencialidades, vamos dizer assim, a motivação, o trabalho da pessoa que ela tem. Mas agora, o que eu estou falando é coisa mais séria. É que às vezes aquele objetivo você já alcançou dentro de um tempo quase que recorde, então eles vão te dar um complemento, um aumento do processo. Isso tudo também a gente tem que contar com isso. Não é bem extrapolação, é alguma coisa, essa coisa do extra, né? Mas para conseguir o extra, você tem que completar aquilo que... A pessoa completou aquilo e mais alguma coisa. Mas isso também... E às vezes, algumas circunstâncias facilitaram, né? Porque em relação... A pessoa que estava na hora certa, no lugar certo, com outras pessoas certas, fazendo o objetivo certo. Isso tudo esse extra da... É o negócio do certo. Quando extra... junta a opção de coisa correta, há uma confluência, coisa muito séria. Esse extra da PROEX já foi falado várias vezes aqui. Agora, queria encaixar isso nos objetivos, né? Que mudam também. Não, no objetivo ele se amplia. Ele não muda. Ele evolui, ele progride, ele se expande. Ele muda, ele se expande. É mais qualitativo. Pois é, ele se expande qualitativamente. Mas ele mudar para... Ele só muda a qualidade, ele não vai sair fora da... Não, ele aumenta a quantidade da qualificação. Vê se me entende. Então tudo muda. Agora, Valdo, para que a pessoa tenha chegado ao curso intermissivo, já houve uma qualificação desse objetivo pessoal em outra vida, né? Essa qualificação do objetivo pessoal, o retroobjetivo, sempre foi pela assistência ou tem outros fatores que entraram nisso também? A maioria tudo é assistência, porque é assistência que é o amor, amar uns aos outros, tudo é assistência. Sim, mas essa assistência ela também teve algum tipo de qualificação, né? Porque tem muita gente que faz assistência e fez e não chegou no curso intermissivo. Isso aí que eu estou falando com o Arlindo, Rocha. A hora que eu falo que a pessoa pode ter um upgrade dentro daquela situação, existe uma coisa muito séria nisso. E a gente não fala muito aqui, mas é bom a gente lembrar nessa altura desse acontecimento. Você está trabalhando com a turma que fez o curso intermissivo. Dentro do trabalho que você está trabalhando, às vezes, tem 3, 4, 5 pessoas que estão obtendo sucesso naquilo que elas fazem. Aquele sucesso vai repercutir em cima de você. Aquilo pode enriquecer o trabalho do seu objetivo que você está procurando alcançar. Isso é muito sério. Você entendeu, Arlindo? Então, por exemplo, 5 êxitos aqui, ou 5 pessoas bem-sucedidas, vão afetar você que está junto com elas. Esse é o motivo que eu falo, o processo da... Como é que é o problema da CCCI? O que é que a pessoa vem para cá? Radicalização vitalícia. Isso é muito mais sério do que eu já escrevi a respeito. Então, por exemplo, nós vamos começar a ver isso dentro de uns 5 a 10 anos aqui. Nós vamos começar a ver esse resultado. Então, veja, é a hora que tem os sucessos sucessivos. Sucessos sucessivos. Você está entendendo o que quer dizer? Eles são, sabe como é que é? Um depois do outro. Então, repercute ali, aquela repercussão vai para todo lado. Agora, os sucessos vão começar a aparecer. Por exemplo, a hora que as pessoas começarem aí, ou começar já elas participarem da enciclopédia,
Isso já vai dar força para os livros. Os livros vão receber o impulso dessa condição. Quando as pessoas, nós tivermos mais gente já com livro publicado aqui, além dos 39 que nós temos hoje, ou 35, acho que são 35, isso tudo vai repercutir uns nos outros, inevitavelmente. Por exemplo, eu tenho notado que a Unesco, e parece que apareceu tudo quietinha, caladinha, praticamente em silêncio, ela já está começando a fazer mais trabalho intelectual, mental somático que a gente estava esperando. A Unesco. Pela situação que eu estou vendo aqui. Então, veja, isso tudo vai expandir. A tendência nossa é de crescimento. O povo pensa que aqui nós estamos fazendo crescimento apenas físico. Não é. Só porque vão fazer o portal, o pórtico, a Vila Consciência, lá, entende? Ou, vamos dizer, o centro cultural maior lá, o megacentro. Não é só isso. Existem as pessoas que estão trabalhando aqui que estão com isso. Isso é muito importante. Agora, já está na hora de fazer isso. Por quê? 1.603 temas já discutidos aqui nessas 2 horas. Isso não é de julgar fora. 1.603 temas. Se você pegar aí um livro que vocês vão escrever de 200 páginas, isso não é nada perante 1.603 verbetes. Você entende o que quer dizer? Então, aqueles que vão bem, vão ajudar uma porção que estão juntos. A gente poderia ter uma ideia, pelo menos, assim, uma condição ideal. Qual que seria a relação verbete-cognopolita? Assim, quantos verbetes, dentro de uma condição ideal, você acha que seria uma média para cada cognopolita fazer? Um mínimo de 10? Saber. É difícil. Agora, o ideal seria que a gente tivesse 20. Pelo menos 200 ou 300 pessoas fazendo. Enciclopédia. Eu não vejo, não é verbete, não. Eu vejo uma pessoa participar. Sim. Porque com isso, ela entra lá dentro, ela assina o ponto. Isso é muito importante para participar. Porque fica para a próxima. Isso vai fazer uma cadeia de entrelaçamento fraterno. Mas sabe por quê? Ontem esses dias a gente estava brincando a questão dos 5.000 verbetes, né, tal. Mas se mais gente estiver escrevendo, né, ajudar nesse sentido, fica mais fácil de alcançar. Fica mais fácil. Uma meta dessa. Não é isso. Se uma porção for fazer, eu posso deixar aqui, por exemplo, alguns meses só discutindo o verbete de vocês. Eu começo a preparar os outros meus só naquilo. Adianta. Fica muito mais fácil, eu vou ter mais tempo. Porque olha só, se você falou... Eu estou querendo que venha nós, venha. Se a gente chegasse a 200 pessoas, se a gente chegar a 200 pessoas, cada um, vamos dizer... Eu sempre falei que o ideal seria 200 ou 300 para participar. Se cada um escrever 10, se eu pudesse são colocar, 3.000. Tem 600 pessoas aqui em Foz. O ideal seria que as 600 participassem. E gente de fora também. E tem muita gente de fora, então isso aí é muito importante. Mas veja, se cada um, vamos dizer, né, numa condição ideal, escrevesse 10 ao longo desses anos, seriam 3.000. Agora, o que eu estou vendo é que tem umas coisas que pode ser que vão acontecer. Uma delas é o seguinte, vai ter gente aí e daqui a pouco a turma da Sinvex vai começar a ter livro antes da turma da terceira idade, de idade, de meia idade. Aí como é que vai ficar? Aí eu vou exaltar todo rapaz, moça, que começar a publicar livro e fazer as coisas antes dos outros, para chamar a atenção. Isso eu estou achando que pode ser que aconteça. O que é que aqueles que são mais erados, competentes, veteranos, experientes, o que estão esperando para fazer alguma coisa? O que estão esperando para fazer o verbete? O que estão esperando para publicar um livro? Isso eu estou de olho. O que falta para um serenão ser uma consciência livre? Por uma questão de vontade ou missão, uma consciência livre pode escolher ressomar na Terra novamente? Não existe essas coisas. Ninguém regride, né? Você já pensou eu voltar a ser formiga? Que tal? Você quer voltar a ser formiga? Bobagem. São hipóteses que não vão. A lógica da evolução, ela não retroage. A evolução vai para frente, ela não involui, ela evolui. O processo todo é esse, que negócio é esse?
Agora, a pessoa só de estacionar, ela já está regredindo. Mas então, Cecília? A gente fala em maternidade e coisa, ou então... Agora, eu tenho uma amiga que é fisioterapeuta e ela está esperando bebê. E ela falou que ela está com problema de pressão, alteração de pressão, que coisa que ela nunca tinha antes. Então, eu gostaria de saber o seguinte, a partir de quando o espírito começa a participar da gestação, a partir da concepção, ele fica permanentemente junto ou ele se afasta? Às vezes, isso depende de cada caso. Tem, às vezes, aquela consciência que está querendo renascer, que fica perto da mãe, às vezes, 3 anos antes, para ver o que vai acontecer. A futura mãe. Ela, às vezes, nem tem parceiro ainda, o pai ainda não apareceu. E o cara já está lá perto dela. Tudo isso eu já vi. Agora, no normal, o mais comum que tem é a pessoa, quanto mais lúcida ela seja, mais ela ajuda a mãe e o pai a preparar o nascimento dela. Ela mesma ajuda o que vai acontecer com ela. Sim, mas ela fica junto ali ou ela fica participando no útero já da mãe? Não tem nada de útero. O útero só entra mesmo quando tem concepção. O negócio é mais sério. Agora, tem consciências que olham essas coisas, que ajudam, que trabalham com isso. Esses é que são os verdadeiros evoluciólogos. Né? Eles chamam que são as consciências co-criadoras. Eu quero ver se eu posso ajudar ela em alguma coisa, porque tem que observar. Eu quero ver se consigo ajudá-la em alguma coisa, para ver se ela tem um processo de alteração de pressão. Pode ser alguma outra coisa, ela ficou com hipertensão depois da gravidez. Isso é muito comum, é mais comum do que se pensa. Agora, o médico é que deve olhar lá o que vai fazer com isso, tomar uma atitude. Mas isso é mais comum do que se pensa, isso é normal. Agora tem que ver o estado geral dela e a vida dela. Entende? Porque com a gravidez a opção de coisa muda na pessoa. Não, altera tudo, né? O negócio não é fácil, entende? Uma coisa é um carro Fusca normal, que é o corpo. Outra coisa é o carro reboque, carregando um ônibus. É isso, é a gestante. Carro reboque carregando um ônibus, isso é a gestante. Agora o Fusquinha desse, que corta todo mundo, costura, o alfaiate, é o costureiro do trânsito, é o Fusca. Quem é que está mais aí? O senhor poderia explicar a relação entre o tema com o último item da interaciologia? Interaciologia. A interação autocrítica. Interação autocrítica, incorruptibilidade. O caso todo é o seguinte: a verdadeira autocrítica é que leva a pessoa a ficar incorrupta. Se ela não tem autocrítica, ela continua às vezes corrupta, até sem saber que ela está corrupta ainda. Ela tem que ter autocrítica para analisar direitinho e avaliar quais são os interesses dela, o que ela está fazendo, que manifestações que ela tem, os atos que ela tem. Então, sem autocrítica, não dá para a pessoa ser incorrupta. Você entendeu? Autocrítico, que a pessoa tem que ver, ela tem que fazer a autoavaliação dela. Agora, a incorruptibilidade, ela tem que nascer com lucidez, quer dizer, com criticidade. Ela tem que ter cognição disso, autoconhecimento dessa realidade. Entende? Ela tem que aurir, compreender, entender essa realidade, senão não adianta nada. Você entendeu? Então, por isso que está aqui a condição desse jeito aí que nós estamos falando. Uma coisa puxa a outra, não tem jeito. Autocrítica, incorruptibilidade. Entende? Professor, aqui na frente. O senhor já falou, passou os 25 itens aqui do planejamento, né, na página 38, mas eu queria que o senhor pudesse expandir melhor o último, o 25, na página 40. Monitoramento? Isso, quanto a essas ferramentas. Quais as ferramentas de acompanhamento das ações? O problema é aquilo que eu estou falando. Qual é o almoxarifado que você tem para alcançar seu objetivo? Você veja bem eu com o processo da enciclopédia, veja bem as ferramentas que eu tive que usar na minha vida. Não foram poucas, não é fácil.
Ferramenta de tudo quanto é jeito. Ação, processo mental somático, livros, pesquisas, viagens, cursos, aulas, instituições, tudo eu tive que criar, junto com os meus amigos, com vocês, para alcançar. Tudo é ferramenta. Agora, a verdadeira ferramenta hoje, qual é? A principal que eu estou usando. Adivinha qual? Tertuliário. Essa é a coroa do bolo. Está coroando o bolo, quer dizer, a cereja. Entende? É o creme de la creme, né? Le creme de la creme, la creme de la creme. Esse aqui é o tertuliário. Por quê? Aqui é todo dia, está dentro do meu paradigma, do meu padrão, é as coisas que eu faço. É como se eu convidasse vocês para vir trabalhar comigo na enciclopédia. A maior prova é isso aqui. Vocês dão palpite, vocês me atravessam, dão contra, fala isso, debate, discute. Nós entramos em alguma luta, brigamos, chegamos numa concordância, às vezes. Então tem isso tudo. Isso tudo é ferramenta. Está entendendo? Tem que ver como é que é. Agora, atualmente ainda tem ferramentas que ainda precisa ainda para a conscienciologia. O próprio mega centro cultural é uma ferramenta básica, final. Sim. No início da página 38, o senhor comentasse a agilização da rentabilidade evolutiva aplicada por meta ideal e lógica de perquisição técnica. O caso é o seguinte: agilização da rentabilidade evolutiva. Quer dizer, como é que você faz para colocar as coisas mais rápidas, fazer a potencialização do rendimento do seu trabalho. Agora, você põe isso aplicado na meta ideal e lógica de pesquisa, de perquisição, de investigação técnica. Então, quanto mais você investiga, mais você vai querer saber e mais aquilo enriquece o que você está fazendo. Então, a pesquisa permanente, o autodidatismo, a permuta e somatório de ideias com as pessoas, isso tudo amplia a cosmovisão da pessoa, com isso melhora a qualificação do objetivo dela e do trabalho da PROEX dela. É isso que a gente quer fazer. Tecnologicamente falando, agilizar a rentabilidade, a evolução para a meta com lógica e através de investigação técnica. Tudo está junto aqui, ó. Tem umas 6 coisas juntas muito sérias nisso aí. É o caminho, é o jeito. Quem mais está aí com a situação? É você? É você. Professor Valdo. É o camisa 9. Oh, obrigado. É o camisa 9. Eu não sei, essa camisa dele é de quê? Do Flamengo? Aquilo ali é do Flamengo? Não, mas... Vem cá, é atacante do Flamengo, não é isso? Eu falei para o José que o senhor ia pegar no meu pé hoje e vim com ela. Pois é, eu quero te dizer que o meu tio, que era o João Carlos, ele era do Flamengo. O pai dele foi um dos fundadores do Flamengo. O pai dele é que tinha o bairro do Flamengo, quase todo era dele, as terras. Entendeu? Isso na época do Império. O avô dele, não sei quem. Agora, ele estudou, foi para a Europa, estudou até na Inglaterra, tudo isso, falava inglês muito bem. Agora, ele era do Flamengo. Então, o João Carlos sempre falava assim, você tem que ir comigo ao Flamengo. Então, um dia eu fui com ele ao Flamengo, lá na praia do Flamengo, quando era lá a sede, ainda é ainda. Então, eu fui lá com ele, etc. Então, ele chegou lá e falou, isso tudo aqui é da minha família. Eu entro no Flamengo, eu estou na minha casa. Agora, ele não torcia muito nada para futebol. Ele só queria era mostrar o negócio do avô, do bisavô dele. Agora, eu não sei se essa camisa é do Flamengo, mas faz lembrar alguma coisa. Essa camisa, parece, mas não é. Eu queria comprar azul. Mas só tinha mais uma vermelha, eu tive que comprar. Mas a minha cor preferida é azul. Agora, ó, no seu caso, Youssef, você tem que arranjar uma verde e amarela. Não. Que negócio é esse? Agora, o problema é muito sério, é verde e amarela, não é isso? É azul do Grêmio, professor. Hein? É azul do Grêmio. Ah, é? É.
cor do Grêmio. Mas olha, vamos em frente, o que você está querendo? Professor, crise de crescimento. É certo falar que uma doença ela pode trazer crise de crescimento. Pode. E quando a gente percebe que a pessoa... Ela é a crise a própria crise. E quando a gente percebe que uma pessoa teve essa crise... E não adiantou nada. Entrou aqui, saiu aqui, não adiantou nada. Às vezes ela vai ter outra doença mais séria, até chamar a atenção. Isso é um alerta para ela. Ela não levou em consideração o aviso que ela recebeu. Ela não quis receber o aviso. Tem gente que é assim. Tem gente que o tribunal manda lá, né, um convite, e eles não acham a pessoa, ela não aparece em parte nenhuma, ela some. A mesma coisa é o processo de crise de crescimento. A pessoa não viu que ela está tendo um alerta, uma advertência, estão chamando a atenção para ela, é um alarme. Acorda! Veja o que é que tem. A doença, às vezes, é isso. Agora, veja, aquilo vem uma doença pequena. A pessoa não vê, vem uma doença mais forte. Até chegar num ponto que dá um infarto. Aí a pessoa vai ficar no hospital, vai ter que pensar muito. Aí, às vezes, cai a ficha. Mas, às vezes, já estragou uma parte do corpo. Estragou uma parte do corpo. Presta atenção no que eu estou falando. Às vezes com infarto já não é mais a mesma coisa. Agora, eu tive uma bênção, né? Eu tive a crise de crescimento com 28 anos com infarto. Eu mudei minha vida toda. Se eu continuasse, eu não estaria aqui. Já teria morrido há muito tempo. Né? A situação era precária, eu agia demais. Eu não era hiperativo, de modo algum. Eu só era atividade, mais nada. Não pensou em outra coisa? E naquela ocasião eu estava dormindo pouco, né, porque não dava, né, com aquele monte, a multidão em cima da gente, não dava. Os próprios médicos que me falaram, Valdo, você não pode ficar aqui. Você marca o seguinte, 3 meses você sai. Sai aí 10 dias, 15 dias, passa fora. Então eu comecei a fazer isso com o Chico. O Chico adorou, né? Que a gente ia para São Paulo, ia para o Rio e tal, via as bibliotecas, via as editoras, via os processos das livrarias, e a gente continuava escrevendo mensagens nos livros. Até sair de Uberaba você fez isso? Até sair de Uberaba, praticamente eu fiz isso. O tempo todo. Era o jeito. Agora, eu comecei a me sentir melhor, né? Depois, mais ou menos lá para... Isso foi em 1960. Em 1962 eu já estava bem em cima da minha situação, já sabendo como é que era. Eu cheguei até a emagrecer. Chegou num ponto que eu falei assim, não, agora é bom você engordar, que você emagreceu muito. Eu também nunca fui gordão, entendendo? Mas eu tinha um pouco mais, né? Mas eu falei assim, não, se eu emagrecer também, você sabe, hipertensão, porque o meu negócio que ficou foi hipertensão, não foi infarto. Se você diminuir só o negócio de você ver a pressão aqui, se diminuir essa, sabe, a circular disso aqui, abaixa a pressão. Então, o cara emagrecendo, isso tudo eu fiz teste. Hipertensão, eu estudei tudo que você pensar, que tinha na ocasião, tudo que pensar, no Brasil e no exterior. Estudei com gente nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente, até com o Sakurai, eu quis ver os negócios, tudo de hipertensão, o que eles pensavam na ocasião. Agora, a hipertensão é uma coisa terrível. Você veja bem, hoje a minha vida está toda sentada. Se eu não tomar certos remédios, eu noto que a minha pressão sobe. Eu sei direitinho. Mas isso pode ser todo dia. Você entendeu? Por exemplo, eu tomo 2 remédios. Um é de madrugada, mais ou menos 4 horas da manhã, e o outro às 11 horas. Suaves. Agora, o outro que eu vou tomar é mais ou menos 6 horas da tarde. E esse ataca diretamente o coração e acalma. Esse é que é o verdadeiro, vamos dizer, para tudo, que é o processo igual ao propanolol, que ele é derivado do propanolol. Eu, às vezes, por exemplo, lá para as 4 horas, eu falo assim, minha pressão deve ter aumentado um pouquinho mais. Aí eu vou olhar, ela está 13,9, o maior, né? 139. Mas ela está 71, o 139. Mas eu noto que o normal não é esse, com esses remédios, geralmente fica 120, o 70. Você está entendendo como é que é? Agora veja, nessa idade, com tudo que eu faço, com a vida toda muito mais tranquila do que eu tenho hoje, vocês não ficam pensando que essa minha vida, não, eu acho ela muito tranquila para mim. Minha vida era atropelada.
Hoje não é mais. Era tribulada, hoje não é mais. Então, mas você veja, a hipertensão nunca me deixou. Não tem jeito. Hipertensão e epilepsia são coisas que não deixam a pessoa. Fica sempre, é igualzinho também o processo de droga. É o resto da vida. A pessoa tem que olhar aqui. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje. 91 assinatura do livro de presença. 23 perguntas presenciais. 18 perguntas online. 35 votos presenciais. 7 votos online. Hoje nós teremos os recados de Rosemary Salles, técnicas conscienciográficas. Marguê Vasconcelos, curso arco voltaico. Hernani Brito, pai. Alzira com 5 cobaia e Rosa Nader, programa Verbetografia. Boa tarde. Em nome da Uniescom, nós gostaríamos de convidar a todos para um curso inédito chamado Técnicas Conscienciográficas. Esse é o primeiro curso itinerante de escrita conscienciológica de livros e nós estaremos em parceria com a Aracê, realizando no último final de semana de agosto, no campus da Aracê, este curso. Então, as pessoas que tiverem interesse, principalmente as pessoas residentes aí na região sudeste, né? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, elas podem então estar participando, procurando informações no site da Aracê, www.org.br. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Eu estou aqui para divulgar o curso Arco Voltaico Crânio Chakral, que vai acontecer dos dias 9 a 11 de julho aqui no CAEC. Esse curso ele vai ser com o EPICOM Leonardo Firmato e o objetivo dele é trabalhar com as técnicas, com a técnica do arco voltaico, no sentido do desenvolvimento pessoal no caminho da assistencialidade. Então, a pessoa, neste curso, ela vai passar por várias posições no decorrer da técnica, que são a de assistido, de acoplador e de energizador. O objetivo é ela começar a perceber a diferença dessas funções e ela começar a perceber também o trabalho com a equipe extrafísica durante o curso. Né, como que seria atuar com os amparadores, como é ser um assistente, como é fazer um acoplamento, uma anamnese do outro, perceber o outro, entrar na psicosfera do outro. Então, isso tudo o curso favorece a pessoa desenvolver trabalhar um pouco essas características, essas qualidades. Tá? Além disso, o curso permite que a pessoa faça desbloqueios, que ela faça uma autopesquisa da sua condição energética e permite também o desassédio. Né? Foi uma técnica aí trazida pelo professor Valdo Vieira, uma técnica de ponta, para trabalhar com a assistência interconsciencial. Então, quem tiver interesse, as inscrições estão abertas. Dia 9 de julho é um curso no estilo de imersão e seria interessante que as pessoas já fizessem as suas inscrições. Eu agradeço aqui e aguardo a todos os interessados. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de divulgar a nova turma do Programa de Aceleração da Erudição, o PAI, que nós estamos preparando agora. É o PAI Especial Biografias. O objetivo dessa turma agora é a gente fazer uma viagem histórica em toda a história da humanidade através de 10 biografias que nós vamos estudar. Tá? Eu vou falar rapidamente aqui quais são as obras que a gente selecionou para essa turma. Primeiro, o autêntico Confúcio, a biografia do Confúcio. Depois, Pitágoras e a harmonia das esferas, da Simone Jacquemart, biografia do Pitágoras. Depois, Leonardo da Vinci, biografia de Martin Kemp. Swedenborg, sua vida e seus ensinamentos. Outra,
já falei a autobiografia do Charles Darwin, Nos Passos de Hannah Arendt, biografia da Hannah Arendt, O Homem que Queria Salvar o Mundo, a biografia do Sérgio Vieira de Mello, Eu Vivi por um Sonho, que é a biografia de Olympe de Gouges, que é no contexto da Revolução Francesa, uma mulher bastante interessante para ser pesquisada. Pouca gente conhece, mas vale a pena estudar a biografia dela. E também a biografia do Gandhi, que também será uma autobiografia. Então fica aí o convite, são 10 obras, 10 biografias, todas marcando determinados momentos importantes da história da humanidade, e o objetivo é justamente estudar essas biografias e discutir esses contextos históricos através dessas biografias. Tá? Quem estiver interessado, a turma vai começar no dia 25 de julho, as inscrições estão abertas, até o dia 17 tem desconto, pode fazer as inscrições no CAEC, né, na recepção do CAEC, entrar em contato também para fazer inscrições pela internet, pelo site, contato@reaprendência.org, tá? Ou entrar em contato também com o CAEC no telefone 45 3525 2652. Obrigado. Boa tarde. O nosso convite hoje é para quem quer mudar de patamar evolutivo através do curso com 5 cobaia voluntária do Conscienciograma. Você sabe o que é o curso com 5 cobaia voluntária do Conscienciograma? A Simone vai dar maiores informações. Bom, gente, então a gente pega o livro, o Conscienciograma, que é a nossa ferramenta, né, e a metodologia é o com 5 cobaia. Como é que funciona? Tem as várias sessões, a pessoa ela escolhe uma sessão no Conscienciograma que ela tem mais interesse em pesquisar a respeito dela. Nós vamos explicar como ela vai preencher, né, ela vai fazer essa autoanálise através dessa sessão. E a gente faz um sorteio, né, dos alunos que estão lá para ser o com 5 cobaia. Então, na hora, a pessoa vai ficar na frente, apoiada por 2 professores, né, que vão ser os mediadores, né, 2 conscienciômetras, e ela vai contar um pouco para a turma do que ela analisou, né, daquela folha. A gente vai fazendo as perguntas que estão lá no Conscienciograma na sessão, e os companheiros ali da turma, né, o pessoal vai dando os feedbacks. Ou seja, o que é o feedback? É heterocrítica, no sentido de estar pontuando para a pessoa comportamentos, pensamentos dela, conduta que ele observou naquele momento, e até na fala dela que ela vai trazendo da própria autoanálise, né, para poder ajudá-la, para poder ajudar o quê? A otimizar e dinamizar a própria autopesquisa, para aprofundar. Então fica aí nosso convite, né? Eu sei que vários já fazem um processo da autopesquisa, mas a ferramenta Conscienciograma ela ajuda nesse aprofundamento. Vai ser realizado de 2 a 4 de julho, né? De sexta a domingo, terminando domingo às 12 horas. Mais informações, vocês podem estar ligando aqui para a Foz, né? Para o CAEC, 45 3525 2652. Tá bem? Obrigada, a gente aguarda vocês aí. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. A gente está aqui divulgando o programa Verbetografia, que é para quem quer escrever verbete, para encaminhar aí para a enciclopédia. Esse programa, ele oferece um ambiente bem otimizado e orientações técnicas para a elaboração dos verbetes pessoais. A gente está agora com a 2ª turma, é uma turma que vai ocorrer à noite, para atender o pessoal que trabalha durante o dia. Vai ser toda segunda-feira, de 19 às 22 horas, a partir do dia 9 de agosto. A durabilidade são 4 meses. Tá? Qualquer informação assim, a respeito de forma de pagamento, tal, é na recepção. Quem tiver em casa é 3525-2652. Para amanhã, com 13 votos, venceu o verbete Omniterapeuticologia. Boa tarde a todos e até amanhã.